Muito bem, nós começamos mais um bate-papo preto no branco, hoje recebendo aqui no nosso estúdio duas visitas ilustres, o senador Flávio Arnes e a sua filha, a Carol Arnes, que nesse momento está numa campanha, está concorrendo a deputada estadual pelo Paraná. Uma satisfação recebê-los vocês. Vou começar pelas mulheres, né? Bom dia, Carol, seja bem-vinda ao Preto no Branco. Bom dia, Jadir, um oi muito especial para todos vocês aqui do município de Cascavel. A gente está se sentindo muito feliz aqui, com a acolhida, com respeito, tem sido um momento muito bom. Cumprimento também ao senador, a satisfação é receber um senador da República aqui na nossa sede. Olha, uma alegria estar de volta aqui em Cascavel, região, cumprimentar você, Jadir, toda a programação, estamos sempre juntos na caminhada aí pela vida. Ótimo. Carol, obviamente a gente sabe que você foi candidata a prefeita em Curitiba, enfim, mas eu gostaria que antes da gente passar para a entrevista direta, eu queria que você falasse um pouquinho mais, se apresentasse para as pessoas de Cascavel que nos assistem. Bom, eu sou Carol Arnes, então tenho duas filhas, a Flávia já está com 17 anos, a Gabi está com 15, sou casada com o Maurício, com muito orgulho sou filha desse pai aqui que está do meu lado hoje, o Flávio Arnes. Sou formada em Direito, sou advogada, formada em Administração, estive dando aula de Direito Empresarial por 20 anos na FAI, que é uma faculdade lá de Curitiba, e também sempre atuei muito na área social, sabe, Jadir? Eu estive como diretora de planejamento da Fundação de Ação Social de Curitiba e também agora, por último, coordenando a área de projetos sociais da FIEP. Então, essa é um pouco da minha história e da vivência eu quero contar para vocês. Muitas pessoas me perguntam se eu sou filha da Zilda Arnes. Sim. Muita gente acha que eu sou filha da Zilda Arnes com meu pai, né? Flávio Arnes. Na verdade, a Zilda Arnes é tia do meu pai. Ela tem uma diferença de idade com ele de 15 anos. Ela ficava super feliz quando perguntavam isso para ela. Mas com muito orgulho sou sobrinha da Zilda Arnes, uma referência de mulher para todos nós. Então, sou filha do Flávio e sobrinha neta da Zilda com muito orgulho. Que ótimo, eu iria justamente perguntar sobre esse parentesco, porque a Zilda realmente é uma pessoa que se destacou nesse trabalho, ela partiu de forma tão precoce naquela tragédia no Haiti. Exatamente. Né? A tia Zilda faleceu trabalhando, né? Faleceu no terremoto do Haiti, ela estava dentro de uma igreja, inclusive, mas eu quero contar para as pessoas que a Pastoral da Criança foi criada no Haiti, então está funcionando, está atendendo as crianças, então está a pleno vapor. E deixar um grande abraço, né, para todas as líderes da Pastoral da Criança que permanecem fazendo esse trabalho que é maravilhoso. Hoje a Pastoral da Criança só hoje atende 1 milhão de crianças em todo o Brasil, em mais de 2.500 municípios do nosso país. Então a gente diz que esse espírito de solidariedade, de garra, de competência da tia Zilda continua sempre vivo. E eu quero dizer especialmente para as mulheres, sabe, que a tia Zilda constituiu a Pastoral da Criança, Jadir, com 50 anos de idade. E aos 69 anos ela constituiu a Pastoral da Pessoa Idosa. Então eu digo para a mulherada, olha, a gente passou dos 50, gente, é acelerar, nada de reduzir o ritmo, vamos firme, né? Sempre a favor aí das causas sociais tão importantes para o nosso estado e para o nosso país, né? Agora, senador, o senhor já é um homem público conhecido no Paraná, no Brasil, e agora está dando uma de cabo eleitoral, ou sargento eleitoral, para dar um empurrãozinho para a filha também entrar nessa vida. Como é que é essa experiência de conduzir a própria filha para a vida pública? É uma alegria muito grande, né? A Carol tem toda a condição de fazer todo e qualquer debate pelo Paraná, né? É uma pessoa que atua muito, né, na área empresarial, foi da FIEP, mas também na área social, coordenando, como ela disse, os projetos sociais. É importante que participem da política. Eu sempre digo, a política é um instrumento que a gente tem de construção do bem comum, né? Educação, saúde, trabalho, assistência, desenvolvimento econômico, incentivar os jovens e as jovens a participarem, que a política é sempre boa, quando dá o rolo, a confusão, né? Por causa da política, por causa dos políticos, né? Também. Então a gente sempre distinguir isso, né? E saber, né, que a gente tem que ter isso na vida. Qualquer coisa que a gente faz tem que ter canais políticos, no município, no estado, no governo federal,
Mas o mais importante de tudo é a gente trabalhar sempre na associação, quer dizer, na organização do povo. As APAES, nós visitamos a APAE hoje, fazem parte do movimento, a POFILAB, os idosos que a gente está visitando, né? A ACAS, a DEFICA, né? A CIMIC, tantas entidades, para a gente sempre organizar o povo, e esse povo tendo um canal multiplica o trabalho, o esforço. Então é uma alegria grande a gente ter a Carol aí nessa caminhada e incentivarmos esses jovens a participarem da vida política, não partidária. Tem coisa é diferente. Sim. Vida partidária é uma coisa, mas vida política, de cidadania, de debate, de discussão é essencial. Legal. Carol, você obviamente diante desse teu trabalho você não vai atuar politicamente apenas na tua cidade, Curitiba. Como que você está encarando essa campanha? Como que está a tua estrutura de campanha? Em quantas cidades que você tem atuado? Nós, quando a gente tomou a decisão de sair candidata, a gente pensou muito nos desafios do nosso estado do Paraná. Como vocês sabem, a nossa vida está intimamente relacionada às entidades sociais. Então eu tenho um irmão com deficiência, o Osvaldo. O Osvaldo está com 47 anos, sou eu e o Osvaldo. Eu estou com 45 e ele está com 47. E Osvaldo foi uma pessoa que conseguiu progredir muito ao longo da vida. Então ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, sempre numa escola especial. E essas escolas especiais, em sua grande maioria, em todo o estado do Paraná, são mantidas por entidades sociais. E assim como a gente tem as entidades sociais que atendem a pessoa com deficiência, a gente tem as entidades que atendem a criança, o adolescente, o idoso. E o que a gente percebeu, Jadir? A gente percebeu que essas entidades têm muita dificuldade em relação ao estado do Paraná. Que quando uma entidade vai buscar ajuda, ou ela busca ajuda da prefeitura ou do governo federal. Existe um vácuo de políticas públicas no âmbito do estado do Paraná. Então a gente, em termos de estado, tem muito a crescer nessas áreas, nesse apoio a essas entidades. Então a gente optou por fazer uma campanha que a gente chama de campanha temática em todos os municípios do Paraná. Então eu já visitei 242 municípios até agora, olha, estamos varrendo o estado. É uma corrida. Uma corrida, a gente consegue fazer 6 municípios por dia. Em cada município a gente visita um grupo para que a gente possa realmente montar uma pauta em conjunto, porque essa pauta tem que surgir da sociedade, né? Não sou eu que vou definir quais são as prioridades, mas são as pessoas. E olha, onde eu passo eu tenho sido muito bem acolhida. Eu tenho que agradecer o Paraná inteiro, né, por essa caminhada. Eu digo que a caminhada já está sendo vitoriosa. Quando a gente faz uma caminhada propositiva a favor das pessoas, trazendo propostas, entendimentos, essas necessidades, já é um grande ganho para todos nós. Então eu estou me sentindo assim muito feliz, sabe, Jadir? Tá valendo a pena. Ótimo. Senador, o senhor é um dos principais líderes do Podemos no estado do Paraná. Falar um pouquinho agora de questão partidária. O Podemos tem justamente os 3 senadores do estado hoje. Mas como é que está a estrutura do partido para essa eleição? O Álvaro, obviamente, está indo à reeleição, mas e as chapas para federal e, no caso da Carol, para deputado estadual? Como é que está a composição? Olha, o Podemos é um partido que cresceu muito, né? Porque o Álvaro Dias disputou a presidência na última eleição e era só ele de senador. Agora temos 8, 9 senadores, uma estrutura nos estados, e a favor do Álvaro Dias como nosso candidato ao Senado, ele reuniu vários partidos, né, nessa composição para apoiá-lo. E além disso, há manifestações de várias outras pessoas de outros partidos a favor do Álvaro. Cito, por exemplo, o prefeito de Curitiba, aqui Cascavel, também lá em Londrina, em Maringá, quer dizer, muitos municípios que estão unidos. Mas quero dizer que a figura dele é muito importante no Senado Federal, porque uma das características principais que a gente tem que ter na política é a possibilidade de diálogo, de entendimento, de discussão, de construir pontes, né? Então ele é uma pessoa que é muito estimada e reconhecida por isso, né? Então isso é muito importante. Além disso, na área da educação, eu sou professor, sou da comissão também, a gente batalha muito nessa área. Ele foi relator do Plano Nacional de Educação para as APAES, por exemplo, que havia aquela discussão se acaba a PAI, se não acaba a PAI.
ele foi taxativo, colocou na lei certinho os direitos, né, e a necessidade das APAES. Nesse momento do Brasil a gente discute muito essas confusões que acontecem. Ele é o autor da lei, da mudança da Constituição, do fim do foro privilegiado. São 50 mil pessoas que têm foro privilegiado no Brasil. Então ele é o autor, foi aprovado já no Senado, está lá na Câmara, dormindo lá na Câmara, porque isso acabaria com muita confusão no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal julga caso de pessoas, quer dizer, o Supremo Tribunal tem que ver a Constituição e tal, mas é que a lei diz que ele tem que cuidar do foro privilegiado, e são 50 mil pessoas no Brasil, então a gente tem que corrigir essas distorções que existem, e o Álvaro é a pessoa para isso, dentro dessa coligação toda, para harmonizar, para achar caminhos novos, né? E parar um pouco com as confusões todas que estão acontecendo. Certo. Carol, quantos votos você imagina que vai ter que garantir para conquistar uma vaga? Hoje, o coeficiente eleitoral para um deputado estadual é de 100 mil votos. Então, a cada 100 mil votos que o partido recebe, elege um. Então, a gente acredita que a gente vai precisar de cerca de 50 mil votos. 50 mil. Estamos batalhando para isso, trabalhando muito. Agora, as pessoas me perguntam, Carol, o que você estima de voto? Olha, gente, eu sou formada, né, em Direito, sou advogada, me formei em Administração também. E eu acho que voto a gente não consegue estimar. A única certeza que a gente tem que ter, né, meu pai, é que chega no último dia de campanha, você deita tranquilo e diz, olha, eu fiz tudo o que eu podia, passei por todos os municípios, falei com o máximo de pessoas e aguardar aí a abertura das urnas, porque a gente sabe que não existe muita pesquisa, né, para deputado estadual, para deputado federal. E a pesquisa não consegue ser muito exata também, né? Nesses casos. Né? Exatamente, mas eu queria fazer um apelo para todo mundo que está me ouvindo. Saiu uma pesquisa que 50%, metade das pessoas vão pensar em quem votar para deputado só no dia da eleição. Então, olha, gente, eu quero dizer para vocês que faltam praticamente 20 dias só. A eleição é no dia 2 de outubro, né? Quando a eleição cai logo na virada do mês, a gente demora um pouco para cair a ficha, porque vira o mês e já é eleição. Então, eu queria pedir de uma forma assim, muito sincera, para que as pessoas pesquisem, né? Pesquisem quem está como candidato, quem está se colocando à disposição, as propostas, enfim, a vida, né? Eu acho que hoje, com essas possibilidades de redes sociais, a conversa, a comunicação ficou mais próxima. Então eu me coloco à disposição de todos vocês, por meio das redes sociais também, né, Jadir? Para que a gente possa conversar e receber também as propostas de vocês, para que a gente possa defender isso com mais afinco na Assembleia. Agora, Carol, vou te perguntar, porque você está nessa lida no dia a dia, na campanha em si, o que você nota, o que você percebe nas ruas diante dessa polarização, desse clima pesado que nós vivemos na política nacional? A polarização dificultou demais a nossa caminhada, sabe? Eu acho que a polarização ela traz um desafio a mais para nós. Como a gente pode perceber, na última eleição, as famílias até proibiram que se falasse em política nos grupos de WhatsApp. Isso é uma dificuldade para nós, né? Porque a gente precisa falar mais de política, precisamos ter mais entendimento, enfim, chegar a reflexões que são importantes nesse período. Agora eu percebo também que quando a gente tem boas bandeiras e boas causas, sabe, a gente acaba sendo acolhido de uma forma diferente. Então, enfim, eu tenho sido muito bem recebida, muito bem acolhida, as pessoas têm mantido um bom respeito, um bom diálogo, e eu só tenho a agradecer as pessoas que eu tenho encontrado no decorrer do caminho. Certo. Senador, e lá em Brasília, como é que está o clima lá, esse estresse entre os poderes, executivo com judiciário e legislativo também, como é que está esse clima hoje? É um clima assim de bastante dificuldade. Essa falta de entendimento, de diálogo que acontece lá também se reflete pelo Brasil todo. Então nós temos desafios importantes, como o que eu coloquei agora há pouco, por exemplo, fim do foro privilegiado. Isso já vai assim acalmar em muitos sentidos, ou a prisão em segunda instância, ou uma discussão sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, dos juízes, dos ministros, né, do Supremo, que isso tem que fazer esse debate.
a instituição legislativa melhorar também, né? O executivo, nós temos que ter instituições boas, fortes, adequadas, mas isso não vem impedindo da gente trabalhar. Durante a pandemia, aprovamos, Jadir, dezenas de leis a favor da área da cultura, o Auxílio Brasil, né? Também a questão dos investimentos para micro e pequenos empresários, para a agricultura familiar. Aprovamos, por exemplo, o Fundeb, que é a Lei Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, que eu tive até o prazer de relatar, foi aprovado por unanimidade e significou neste ano 30 bilhões a mais para o Brasil, para a educação, 30 bi a mais. Por quê? Porque foi permanente, com mais recursos. E para o Paraná, cerca de 3 bilhões nesse ano. E o recurso vai aumentando até o ano de 2026. E se a gente pensar no Brasil, apesar desses debates todos que acontecem, educação é o que vai mudar o país, né? Desde a creche até o pós-graduação. Educação boa, em tempo integral, valorizar o professor, a escola bonita, acolhedora, né? Competente. Então, tudo isso, quer dizer, o clima de polarização não nos impediu de fazer todo o trabalho necessário para que o Brasil avançasse. Já que o senhor está falando de educação, eu vi que há poucos dias o senhor estava integrando, ou ainda está, uma subcomissão da Comissão de Educação no Senado sobre a infraestrutura nas escolas, e que parece que houve uma defasagem em função da pandemia. Como é que está essa questão hoje? Gostaria que o senhor falasse isso. Qual a dificuldade no pós-pandemia para o setor educacional? Olha, isso é muito importante. Eu presido essa subcomissão no Senado, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Já fizemos quase 20 audiências públicas, né? E temos um quadro bem definido do que é necessário ser feito, né? Então a gente procura fazer essa articulação com a educação, com a saúde, com a assistência, né? Então, basicamente, né? Quer dizer, chamar o aluno para a escola, porque 1 milhão de alunos, mais ou menos, abandonaram a escola. O aluno permanecer na escola, quer dizer, a educação em tempo integral. Também a conectividade, que se mostrou tão importante, né? Computador, sim, internet, na escola, na casa do aluno, infraestrutura, olhar banheiro. Tem muita escola pelo Brasil, sem banheiro, sem energia elétrica, sem biblioteca, sem quadro de esporte. Precisa melhorar a infraestrutura. Uma coisa muito importante também é a recomposição da aprendizagem, porque o aluno entrou no primeiro ano, em 2020, e voltou no terceiro ano. Sim. Quer dizer, entrou no primeiro e voltou no terceiro. Como é que fica esse primeiro e segundo ano? Então você tem que recompor, reconstituir, reorganizar e principalmente valorizar quem faz a educação, né? Tem que ser plano de carreira. Tem gente que fala que já é dinheiro demais aplicado na educação. Não, não é. 6 mil. Atualmente o per capita no Fundeb é 6 mil reais, 6.500. Isso dá 1.000 por ano, né? Por ano. Isso dá $1.000. 6 mil, tem gente que paga na escola particular 1.500, 2.000 por mês, o que daria 15 mil, 20 mil no ano. Então a gente precisa de recursos para ter carreira, acesso, ônibus, infraestrutura, recomposição, e é isso que a gente vem debatendo, discutindo, chamando sempre os órgãos, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e a gente defende com unhas e dentes a área da educação, mas com outras políticas públicas, de trabalho, de desenvolvimento, de meio ambiente, que dão sustentação, né, Jadir, para a educação. Com certeza. Agora, Carol, quando eu vejo uma mulher ser candidata, ocupando espaço na política que até pouco tempo era tão, digamos, masculinizada, né? Eu tenho a impressão também que você vai atuar para melhorar essa questão da representatividade feminina da sociedade junto ao Legislativo. Precisamos, isso é urgente, sabe? Aqui no estado do Paraná, só para você ter uma ideia, Jadir,
nós temos 54 deputados estaduais e só 5 mulheres. Então a gente está em 9,5% aqui no Paraná. Em Brasília, das deputadas federais, a gente está em 15%. Então eu digo que é urgente, né? Assim como na sociedade nós somos já 52% das mulheres e como eleitoras 53% no Paraná, a gente precisa ter uma representatividade maior na Assembleia. Por que a gente diz isso? Eu acho que a grande riqueza entre homens e mulheres está na soma das nossas diferenças. A gente sabe que a gente pensa de um jeito diferente. Eu acho que sempre tendo um homem e uma mulher pensando sobre algum desafio, alguma dificuldade, a gente pode ter diferentes perspectivas de entendimento e por isso criar melhores soluções. Então a gente precisa muito, né, do apoio, especialmente, né, das mulheres e dos homens de bem para esse ano, para que a gente possa eleger mais mulheres para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, enfim, em todos os setores. E a pauta, consequentemente, a gente precisa avançar, né? A gente precisa falar não só da questão do combate à violência contra a mulher, isso é primordial, mas a gente precisa ampliar o atendimento das mulheres nas delegacias que estão em todo o estado do Paraná, a gente precisa falar da diferença salarial. Você sabe que no estado do Paraná, quando a gente pensa em capital, em Curitiba, para mulheres e homens que desenvolvem o mesmo serviço, o mesmo trabalho, a diferença é de 20% nos salários. Então a mulher recebe 20% menos que um homem executando o mesmo trabalho. Quando a gente vai para Paranaguá, que é a região litorânea, a diferença é de 50%. Nossa. Então isso é muito grave, isso é muito sério, isso precisa ser, né, verificado, avaliado. E a gente precisa falar de outras situações também. A gente precisa falar da gravidez na adolescência, né? A gente precisa falar sobre a questão da pobreza menstrual, que é quando a mulher não tem acesso ao absorvente para ir para a escola. Você sabe, Jadir, que 25% das faltas nas meninas na escola é por conta disso. Então são assuntos necessários, a gente precisa enfrentar isso, né? Então eu me sinto muito feliz em poder ser uma voz a favor também das mulheres, né? Nessa pauta a favor das mulheres na Assembleia Legislativa. A gente precisa lutar muito por isso. E como é que você percebe? Porque tem um ditado que diz que mulher não vota em mulher. Pois é. Como é que você tem percebido a receptividade das eleitoras do Paraná nessas suas andanças? Eu tenho percebido que isso tem mudado bastante. Hoje eu percebo muito mais as mulheres buscando candidatas mulheres. Eu acho que isso tem sido muito gratificante para mim. Às vezes eu chego em algum comércio, algum local de prestação de serviço e a pessoa me diz, olha, eu estava buscando uma mulher para poder votar. Eu acho que a gente tem aumentado o número de candidatas, isso é um fator relevante também, porque esse também é um desafio nosso, né? Sim. Termos mulheres candidatas. Eu vou te dar um exemplo da última eleição. Eu estava lá em Curitiba, então a gente montou uma chapa de candidatas a vereadora, no caso, né? Nós estávamos com 27 candidatas mulheres e 27 candidatos homens. E o dia da eleição começou a mudar em função da pandemia. E só no Podemos nós tivemos 10 candidatas mulheres que acabaram desistindo de ser candidatas. E eu perguntei para essas mulheres o que houve, o que aconteceu. E a maioria delas disseram que não tinham apoio dentro de casa. Então existe uma necessidade, Jadir, da gente começar a falar sobre a representatividade feminina desde os primeiros anos da vida, né? A gente constitui uma nova cultura, uma cultura de que o homem e a mulher podem estar onde eles quiserem, que o homem e a mulher precisam trabalhar juntos, que a mulher tem o direito de trabalhar, tem o direito de ser feliz, tem o direito de fazer opção, né? Só que para isso a gente também precisa criar as condições para a mulher. Por isso eu defendo a educação em tempo integral. A gente precisa chegar nisso. Isso tem que ser uma prioridade nossa, educação em tempo integral. Isso é um direito da pessoa, do ser humano, da criança, do adolescente, do jovem, e é um direito especialmente nosso, de mulheres, para que a gente possa trabalhar de uma forma tranquila também. Certo. Bom, quando a conversa é boa, o tempo corre, né? E o pessoal já está fazendo sinalzinho lá que tem agenda para frente. Então, quero mais uma vez agradecê-lo, senador, por vir aqui ao Preto no Branco para conversar com a gente e deixá-lo à vontade para algumas considerações finais. Eu quero agradecer você, Jadir, tão acolhedor, tão solidário aí também nas perguntas, dizer que foi uma alegria a gente vir aqui. Parabenizar ainda pelo belo desfile de 7 de setembro que aconteceu aqui em Cascavel. Eu tive a oportunidade de estar junto com a PAI, que estava abrindo o desfile. Isso significa a valorização da pessoa com deficiência, da entidade séria, boa, competente. Né? Estamos visitando as demais entidades e dizer sempre, usar uma expressão que eu uso,
é o nosso mandato. Nosso mandato significa, junto com comércio, com indústria, agricultura, na área ambiental, social, estamos juntos nessa caminhada e sempre me colocar à disposição para que a gente possa ser esse canal lá para o Congresso Nacional, para Brasília, e nos orgulharmos sempre do trabalho que a gente faz. Ok. Carol, da mesma forma, te agradecer por nos prestigiar, por comparecer aqui ao Preto no Branco e te desejar sucesso na caminhada. Que bom. Olha, Jadir, agradeço muito, deixo um grande abraço a todos vocês. Parabenizo você pela tua missão, a comunicação ela é imprescindível no dia de hoje. Parabenizar o Preto no Branco pela responsabilidade social, né? Pela qualidade das informações, pela ética com que vocês conduzem sempre, né, as informações para as pessoas. E quero deixar um grande abraço para todo mundo de Cascavel e região, me colocar à disposição, convidar vocês para entrarem nas minhas redes sociais, que é Carol Agnes Oficial, tanto no Face como no Insta, para que a gente possa, enfim, estabelecer a pauta, como diz meu pai, do nosso mandato e deixar um especial abraço para todos vocês. Muito obrigada. Valeu, obrigado, gente.